Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Amém? E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês de um texto de Isaías 53. É um texto que eu considero assim, um dos mais bonitos da Bíblia, que relata a vida de Jesus desde o seu nascimento até praticamente o seu último dia aqui sobre essa terra. Relata o seu sofrimento, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. E desde já esse texto ele retrata assim, se você considera uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que sofreu, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que foi enganada, que foi traída, que foi rejeitado, eu quero dizer para você que esse texto vai mostrar que antes de você passar tudo isso, alguém passou isso por você, alguém sofreu isso por você, alguém sofreu isso por você para que ele conhecesse quais são as suas dores. Então eu quero dizer para você que Jesus sabe todo esse sofrimento que você está passando, porque ele já passou, entendeu? Tudo aquilo que você está passando hoje, ele já passou e passou por você, por mim. Ele sofreu e morreu por nós, pela humanidade. E eu quero ler aqui com você Isaías 53, que diz assim: Quem creu em nossa liderança? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto novo, e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não tínhamos como estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu e você fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não reclamou, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ele ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte,
e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Veja que texto lindo, veja que texto maravilhoso. Aqui relata a vida de Jesus, o porquê que ele sofreu. Então, todo o sofrimento que você está passando nessa terra, eu quero dizer para você que se você entregar a sua vida para ele, você entender o que ele fez naquela cruz que foi por você, você pode até me dizer que você não acredita em nada disso, mas que aconteceu, isso eu te dou uma certeza, aconteceu. E por ele ter morrido naquela cruz, por ele ter sofrido, padecido, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele levou todos os nossos pecados sobre ele, e por ele ter feito tudo aquilo, hoje eu estou aqui falando para você. Então acredite no que eu estou te falando, não apenas pelas minhas palavras, mas pela palavra do nosso Senhor. Creia que ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida, independente do que você fez ou deixou de fazer. Ele não perdoa apenas pecados pequenos, pecados grandes, ele perdoa pecado. Independente do que você fez ou deixou de fazer, ele está pronto para te abraçar, como um pai que abraça o filho. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pegou toda a sua herança e foi para o mundo gastar tudo aquilo que ele tinha. E ele gastou com prostitutas, ele gastou nas noites, ele acabou com a sua vida, acabou com as riquezas que o pai tinha deixado para ele. Mas um dia aquela riqueza acabou, um dia toda aquela herança acabou. E então aquele filho se lembrou que até mesmo os empregados do seu pai comiam muito melhor do que ele estava comendo naquele momento. Porque a Bíblia diz que aquele filho pródigo que um dia saiu de casa, ele passou a comer a mesma comida que os porcos estavam comendo em seus chiqueiros. E então ele lembrou que até mesmo o mais humilde dos servos de seus pais comia muito melhor do que ele. Mas aquele filho pródigo, ele caiu em si e falou: vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele para mim trabalhar para ele apenas como um funcionário. Quem sabe se ele me recebe como um de seus servos. Mas a palavra do Senhor diz que quando aquele filho ele voltou e pediu para trabalhar com o pai simplesmente não aceitou ele apenas como um servo, como um trabalhador, mas o abraçou, trocou as suas vestes, colocou um anel em seus dedos, que é um sinal de aliança, e fez uma grande festa, porque aquele filho que estava morto reviveu. Aquele filho que tinha saído de casa, acabado com tudo, ele voltou. E assim é Jesus. Talvez você rolou na lama, talvez você comeu a comida dos porcos, talvez você fez tudo aquilo que não deveria fazer. E você está com vergonha de voltar para a casa do Pai. Mas fique você sabendo que Ele está com os braços abertos. Não importa se os outros filhos dele vai te julgar. O importante é o seu relacionamento com Ele. O importante é você e Ele. Se os outros filhos vão olhar de mau jeito, se os outros filhos vão te criticar pelo que você fez, não dê ouvidos para as palavras negativas, não dê ouvidos para aqueles filhos que não amam os seus irmãos como o Pai verdadeiramente ama. Então o seu Pai está de braços abertos te esperando. Volte enquanto há tempo.